Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Levi Lemos e estamos aqui mais uma vez nesse nosso encontro com a disciplina de filosofia. Quero dar as boas-vindas aí para os alunos da Escola Estadual Antônio Ferreira Lima Neto, aqui no bairro do Infraero 2. E estamos aqui nesse primeiro momento trazendo algumas informações introdutórias sobre a nossa disciplina de filosofia. O tema desta aula será a reflexão filosófica. Como ter uma atitude filosófica diante dos problemas da realidade. Antes de mais nada, nós temos que entender alguns conceitos básicos. A filosofia, desde o século VI antes de Cristo, os primeiros filósofos, digamos assim, já se preocupavam em descobrir as verdades da vida. E a palavra filosofia, ela vem do grego philos, que significa amor, amizade, e sofia, que significa sabedoria, conhecimento, enfim. Então, o filósofo é aquele indivíduo que ama a sabedoria, porque filosofia é o amor ou a amizade à sabedoria e ao conhecimento. Filósofo, portanto, é aquele que está em busca sempre de aprender, de conhecer, ele ama questionar, ele ama saber acerca das coisas, né? Enfim, na reflexão filosófica, nós temos que entender algumas coisas de fundamental importância. Dentro do exercício de você refletir filosoficamente, nós devemos compreender que a filosofia, ela questiona tudo, ela questiona a vida, os elementos, a sociedade, tudo está passivo da análise filosófica. Quando você se encontra diante de um problema da vida, por exemplo, as nossas escolhas que fazemos no nosso dia a dia, a escolha de um emprego, a escolha de uma viagem que você tem que fazer, o colégio onde você vai estudar, enfim, as escolhas do nosso dia a dia, elas são feitas de acordo com o juízo de valor que nós estabelecemos. Você escolhe determinado colégio para estudar porque você define alguns critérios, você estabelece uma cadeia de valores. Eu vou estudar porque é mais próximo da minha casa. Eu vou para aquela escola porque o transporte é mais facilitado. Eu vou para aquele colégio porque lá a estrutura física é bem melhor. Enfim, todas as escolhas que nós fazemos, nós atribuímos valores para determinar essas escolhas e caminhos que tomamos. Portanto, quando nós atribuímos valores, podemos entender que todas essas escolhas, elas estão debaixo da égide da análise filosófica, ok? Para compreender melhor essa questão, temos que comentar sobre as características da reflexão filosófica. O que a filosofia nos traz como maneira de pensar? Primeira coisa que nós temos que entender, a filosofia ela é radical. A filosofia também ela é rigorosa. A filosofia ela é crítica e, por fim, a filosofia, numa quarta característica, ela também é totalizante. Vamos compreender esses elementos? Vamos lá. Enfim, a filosofia podemos dizer que ela é radical no seu estudo da realidade, na sua compreensão das coisas, porque ela busca, como diz no latim, radix, na raiz do problema. Ela busca compreender determinadas questões, indo até a sua gênese, indo nos seus fundamentos, né, nas suas bases daquela problemática. Então, ela é radical, porque ela usa dessa radicalidade de ir em busca das respostas do problema a partir dos seus fundamentos, né? Ela também é rigorosa. Por quê? A filosofia não se contenta com uma visão superficial, imediata da realidade. Ela se organiza de maneira sistemática. A filosofia ela é organizada, sistematizada. Então ela tem um rigor nos seus conceitos, na sua maneira de analisar, de perceber as verdades da vida.
A filosofia também é crítica. Por quê? Porque ela não aceita nada pré-estabelecido. A filosofia, a análise filosófica, nos faz entender que tudo aquilo que é preconcebido pode estar permeado de preconceitos. Atenção aqui. Quando nós falamos de preconceitos aqui, não estamos falando de preconceito, aquele prejuízo moral ou cultural que uma pessoa sofre devido a algum ato de discriminação. Não, não é este preconceito aí. É o pré-hífen conceito, ou seja, verdades pré-concebidas, verdades pré-estabelecidas. Alguns filósofos da antiguidade, entre eles Sócrates, falavam que estes conhecimentos que eram construídos de maneira superficial, sem fundamento, ele chamava de doxa, né? Então a filosofia, como ela é crítica, ela nos ajuda a superar a doxa. Ela nos ajuda a ir além do superficial, ir além dessas ideias pré-concebidas e além dos preconceitos que se colocam diante de nós. Ou seja, ela nos leva a sair da aparência e ir em busca da essência, né? A filosofia também, gente, ela é totalizante. Por quê? A filosofia ela busca compreender os problemas partindo da análise dos diferentes elementos que compõem este problema. Vamos dar um exemplo bem básico aqui, bem superficial. Se eu desejasse conhecer acerca do ser humano, eu teria que, lógico, de acordo com a reflexão filosófica, procurar compreender este ser humano de acordo com a sua ampla dimensão que o compõe. Ou seja, o ser humano enquanto um ser social, enquanto um ser cultural, né? A sua espiritualidade, os seus sentimentos, enfim, para se compreender os problemas da vida de acordo com a característica totalizante da filosofia. Você tem que procurar compreender o todo e não as partes, mas o todo, a união entre essas partes e os diferentes elementos que provocam as suas interrelações, as suas confluências. Então, a filosofia nesse sentido, ela nos faz nos libertar do senso comum, dos conhecimentos pré-estabelecidos, dos preconceitos da vida, das ideias superficiais da realidade, nos elevando deste conhecimento vulgarizado, simplório da realidade, que é o senso comum, a doxa, né? Elevando-nos até aquilo que nós chamamos de pensamento crítico. Ok? Até a próxima!